Isso aí. Tem doutorado em reabilitação em população idosa também. Trabalha com a gente aqui no MOV também, recebendo os casos para condicionamento físico. Também responsável por toda a parte científica nossa, os trabalhos que a gente tem feito aqui. Silvio, muito obrigado de novo. Obrigado aos alunos que estão aí, né? Agora é a hora de vocês descerem, né? Então, aí um pacote, um cardápio bem interessante para todos vocês. Espero que aproveitem bastante, tá? Vocês vão ter a folha também para questionar, para criticar, oferecer temas também, situações que vocês gostariam de novas discussões. Gostaria até de desculpar também uma situação que nós estamos sem o coffee aí, mas eu faço exatamente o back office, que é correr atrás do patrocinador. Mas logo volto, né? A gente dá um jeitinho, né? A gente ainda vai... Opa! A gente vai poder brindar vocês com outras situações interessantes com o coffee de novo e também visualizando o nosso próximo simpósio. Agora eu canto. O segundo simpósio internacional de medicina do esporte, que deve acontecer em 2020, né? Nós fizemos em novembro 1º, né? Então podem esperar grandes novidades aí para frente. Para os próximos temas, o que deve correr com a gente, então, nós vamos ainda falar mais de reabilitação, endometriose, exercício, a dor na oncologia, a dor nas neoplasias e câncer e o exercício físico, né? Então a gente vai ter um ano mais virado para as patologias e a recuperação também, né? Mas sempre com um tema também relacionado à corrida para frente, à própria reabilitação, à lesão, então vão ser temas que devem povoar aí o nosso ano, né? Mas fiquem à vontade, inclusive, de opinar, porque aqui a gente também abre espaço para todos vocês, tá? Então, eu espero que aproveitem bastante. Vou convidar o Dr. Bruno para iniciar os nossos trabalhos aqui. Então, o nosso tema hoje é para falar de dor anterior no joelho na prática esportiva, né? Para a gente até é fácil falar sobre isso, porque para quem é especialista de joelho, é disparado a maior queixa dos pacientes no nosso consultório, né? Cada, sei lá, não tem um número correto, mas cada 10 pacientes que entram fala sem história de trauma, né? Fala, doutor, meu joelho dói, onde que dói? Dói aqui na frente. É um tema muito corriqueiro pra gente, bastante comum, né? Tentei fazer uma aula bem explicativa, assim, nada muito técnico, muito dificultoso, nada abordando muito temas cirúrgicos, que eu acho que não é o perfil do nosso público, tá? Então, se ficar alguma dúvida depois no final, por favor, pergunte. A ideia é que todo mundo saia daqui meio esclarecido. Toda vez que a gente tem um paciente com dor no joelho, eu tento dar um resumo dessa aula para ele no consultório, que é importante que ele entenda o porquê que ele tem a dor, para entender por que a gente está passando todo esse tratamento. Porque o tratamento não é tomar um remedinho que vai melhorar. A gente sabe que o tratamento é um tratamento mais a médio, longo prazo, para que a gente tenha realmente um resultado. Então, se ele não entender o que ele tem, o porquê que ele tem aquilo, ele vai acabar desistindo do meio tratamento, vai ficar pulando de médico em médico e não vai melhorar nunca. Tá? Então, a dor anterior no joelho, né? Então, para mim, eu falei que é muito comum, mas não é só para mim, né? Ele chega a ser de 11% a 17% das queixas dos clínicos gerais, né? Não só dos ortopedistas. Ocorre principalmente em pessoas que praticam esportes ou atividades que ocorrem apliques, declives, saltos, corridas, agachamento. E a importância disso, que esse dado aqui foi tirado desse trabalho, desse consenso, que 25% dos atletas recreativos chegam a abandonar a prática esportiva porque o joelho dói e aí não consegue fazer, né? E aí vai com um tratamento mal feito, tudo e acaba abandonando, né? Então, por isso a importância da gente tratar isso de forma certinha, para que a gente tenha resultado. Não existe uma causa única para a dor anterior no joelho, são várias causas, tá? Todas essas causas aqui são possíveis causas de dor anterior no joelho, cada uma com a sua peculiaridade e particularidade. É claro que eu não vou falar de cada uma dessas daqui, porque muitas dessas, inclusive, são tratamentos cirúrgicos. A gente vai falar hoje da síndrome patelo-femoral dolorosa, tá? Isso que a gente vai falar, que é o mais comum que a gente encontra. Todas essas outras patologias seriam diagnósticos diferenciais, que aí faz parte realmente da gente no consultório examinar o paciente e tentar diferenciar cada uma delas. Cada uma tem a sua peculiaridade. Tá? Então, primeira coisa, muitas vezes o paciente já chega no consultório para a gente e fala, doutor, eu vim aqui porque eu tenho condromalácia. Mas será que condromalácia é sinônimo de dor anterior no joelho? É sinônimo de síndrome femoro-patelar dolorosa? O conceito de condromalácia é uma alteração degenerativa da cartilagem femoro-patelar. Né? Então, isso aqui é uma foto do joelho, para quem não tem muita familiaridade, um corte axial,
onde aqui nessa região é o osso, aqui é cartilagem e aqui a parte de cima da tróclea também com cartilagem. E você tem a lesão então dessa cartilagem. Isso é a condromalácia, que é definida em graus diferentes, tem cada grau tem sua peculiaridade, são 4 graus aí que a gente usa. Mas a resposta para essa pergunta é não. A síndrome patelofemoral dolorosa não é sinônimo de condromalácia, né? É possível que a pessoa tenha condromalácia e não tenha dor anterior no joelho. Não é porque eu tenho condromalácia que eu vou ter dor no joelho. Tá? Então esse aqui foi um trabalho que mostrou exatamente isso, né? Que existem pessoas que têm alterações na cartilagem e não necessariamente têm dor anterior no joelho. Então quando a pessoa fala, pô, eu tenho condromalácia, até não só eu e outros colegas médicos no consultório, a gente resume o paciente e fala, você tem condromalácia. Fica mais fácil de explicar assim, a sua cartilagem está machucada e é por isso que você tem dor. Mas essa não é a verdade, né? Então, o que será que traz a dor anterior no joelho, se não é a lesão da cartilagem? Só um ressalvo. Lesões de cartilagem podem trazer dor no joelho, principalmente as lesões mais profundas. Aqui a gente fala lesões grau 4, onde já tem a danificação de toda a camada da cartilagem superficial, média, profunda da cartilagem por contato do osso subcondral. Eu quero dizer que nem sempre isso é a causa do fêmur patelar. Então, a causa realmente da dor anterior no joelho, que não tem a lesão de cartilagem, é uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode ser causada por alguns motivos. Um deles são alterações, são incongruências da patela em relação à tróclea. Então existem determinados ângulos da patela em relação à tróclea que, se tiver uma alteração, se tiver uma incongruência, quando nós fazemos a flexo e extensão do joelho, essa sobrecarga por essa incongruência pode levar à dor femoro-patelar. E foi isso que esse trabalho aqui mostrou. Então, todas essas alterações angulares, elas foram relacionadas à dor anterior no joelho, né? Então, não vou esmiuçar esse quadro todo, mas todas essas alterações, essas incongruências que foram encontradas, todos foram a favor de dor femoro-patelar. Então, a incongruência patelofemoral é uma causa de dor femoro-patelar. Daqui a pouco a gente falar aqui o que leva à incongruência femoro-patelar, né? Então é isso que o trabalho concluiu, que existe uma associação direta entre alterações angulares femoro-patelares e dor anterior no joelho. Tá? É claro que as alterações angulares, a incongruência patelofemoral, gera uma sobrecarga na patela, gera uma sobrecarga na tróclea e isso vai levar a lesões na cartilagem. Então, seria uma consequência. Tá? Essa outra revisão aqui, então, ela aumentou, né? Não é só alterações de congruência patelofemoral que gera a dor femoro-patelar, né? As causas de dor patelofemoral são principalmente então pela incongruência e pelo valgo dinâmico, tá? O valgo dinâmico eu vou explicar para você daqui a pouco o que seria. Mas aqui é uma imagem também, aquela que é aquele desenho, só mostrando a incongruência da patela em relação à tróclea, né? Você vê o joelho direito, onde o vértice da patela está bem aliado com o vértice da tróclea, e aqui a patela excursionando, né, bem lateralizada. Existe uma sobrecarga da faceta lateral da patela com a faceta lateral da tróclea. Tá? São vários fatores que podem gerar essa sobrecarga patelofemoral, além dessas incongruências, né? Facetes mais gordinhos, corredores, gestos incorretos, gestos esportivos incorretos, esportes em terrenos não planos, né, em aclives e declives, como eu falei naquele outro slide. Existem causas estruturais, então agora falando definitivamente da incongruência patelofemoral. Causas estruturais, que a gente não vai mudar, a não ser que seja de forma cirúrgica. Tem pessoas que têm a tróclea mal formada. Existem tipos de tróclea, onde você tem um bump elevado aqui em cima, onde você aumenta o estresse ósseo. Em vez da patela fazer toda a descarga de peso numa maior superfície, a descarga de peso fica numa superfície menor. Então, aumento de pressão num ponto menor, mais carga, maior chance de ter uma lesão. Alterações na patela também geram incongruências patelofemoral. Alterações de altura da patela. A patela pode ser baixa, aumenta a pressão na cartilagem da tróclea. A patela pode ser alta. Quando a patela é alta, ela não entra no vértice da tróclea quando a gente está fazendo a flexão do joelho, ela tende a ficar mais lateralizada, isso gera instabilidade patelofemoral, que também pode gerar dor, é uma outra patologia, tá? É só uma maneira de a gente calcular a altura patelar. Joelho valgo é uma outra alteração no nosso corpo que também gera um estresse na patela com a tróclea. A
patela tende a lateralizar nos joelhos mais valgos. Então também é uma causa de dor fêmuro-patelar, por incongruência fêmuro-patelar. Conhecido o ângulo Q, né? O que seria o ângulo Q? O ângulo Q é um ângulo traçado da espinha ilíaca anterior superior, do centro da patela, pegando a tuberosidade anterior da tíbia pelo centro do tendão patelar. Quanto maior o ângulo Q, né, maior a resultante final, a resultante de força da patela para a lateral. Essa patela tende a lateralizar. Então, se a gente pega, por exemplo, um joelho muito valgo e traça uma linha da espinha ilíaca até o centro da patela e depois da tábua, a gente vai ter um ângulo Q enorme, uma resultante de força enorme para a lateral. A tendência da patela lateralizar. Isso traz instabilidade, traz sobrecarga na cartilagem da patela e isso vai gerar dor anterior no joelho. E o famoso, então, valgo dinâmico, né? O que seria o valgo dinâmico? Tem pessoas que você examina na posição estática, você faz o ângulo mecânico, o eixo anatômico, o eixo mecânico, e você não vê que essa pessoa tem um valgo realmente. O que ela tem um eixo neutro. Mas quando ela vai fazer o gesto esportivo, o movimento esportivo, esse gesto esportivo faz um valgo mecânico. Esse valgo dinâmico. Este valgo dinâmico acontece por alterações articulares e musculares. Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. O que acontece no valgo dinâmico? Ocorre uma rotação interna do fêmur, uma rotação interna da tíbia, aumentando a lateralização da patela. Então é como se fizesse um ângulo Q dinâmico. A pessoa tem um ângulo Q aumentado só no momento da prática da atividade física. Tá? A gente vê aqui nessa foto dessa atleta correndo, onde nitidamente ela faz aqui um momento valgo do joelho, quando ela faz a aterrissagem, faz a passada no chão, ela coloca o retropé no chão e faz já a rotação interna da tíbia e do fêmur, né? Então exatamente, se vocês repararem aqui na angulação do quadril dela, provavelmente tem uma fraqueza das musculaturas abdutoras e da musculatura glúteo, que são, esqueci a palavra agora, mas restritores ali, eles seguram o quadril no lugar, né? Tem fraqueza disso também. E tudo isso vai gerar então um valgo dinâmico. E esse valgo dinâmico gera uma incongruência fêmuro-patelar, gera sobrecarga anterior no joelho, que gera dor. Tá? Alterações musculares do valgo dinâmico. Então, quais são as alterações que geram isso? Alterações no quadríceps, fraqueza de quadríceps gera o valgo dinâmico. Um desequilíbrio do vasto medial oblíquo e do vasto lateral. Se falava disso mais antigamente, mas se você tem um vasto medial oblíquo que se contrai mais forte, a tendência é você fazer uma adução do joelho. Essa adução vai gerar uma força de lateralização também da patela. Como está falando aqui do quadril, hoje em dia se dá muita importância, tá, às alterações da musculatura abdutoras e rotadoras externas do quadril. Quando você está fazendo o movimento do passo, por exemplo, um gesto de corrida, e você faz esse valgo do joelho, a explicação disso é muito mais hoje em dia, não pelo vasto medial oblíquo, e sim por uma fraqueza dos abdutores e dos rotadores externos que não seguram o quadril no local certo. Então, por isso a importância da gente tratar essa patologia também movimentando o quadril, não só o trato iliotibial. Do trato iliotibial também saem algumas fibras que vão se inserir na patela, né? A gente vê o trato iliotibial, algumas bandas do trato iliotibial em direção à patela, como no retináculo patelar lateral. Então, você também tem uma contratura muito forte do trato iliotibial, além da síndrome da banda iliotibial, que os corredores conhecem bem, pode também causar uma incongruência patelo-femoral, né? E um desequilíbrio dos isquiotibiais também, musculatura flexora, também pode levar a isso. Você tem uma contração também quando você faz o aplanamento ao solo, você tem uma contração maior dos flexores laterais em relação aos mediais, isso também gera um valgo dinâmico, isso também gera sobrecarga na região anterior do joelho. Uma outra alteração muito comum que pode levar a isso, o pé pronado, né? Então, quando você vai correr, você tem um pé pronado, você faz uma eversão do retropé no momento da pisada, você faz a rotação interna da tíbia, né? Isso também gera, então, um valgo dinâmico. Se a pessoa ficar de pé, você olha, ela não tem um valgo dinâmico, mas quando ela está correndo, ela faz o pé prona, então ela pode realmente ter o valgo dinâmico por causa de uma pronação, uma eversão do retropé. Tá? Sabendo de tudo isso, né, a gente vê que as causas então da dor anterior do joelho, da síndrome fêmuro-patelar dolorosa, né, não vou falar de dor anterior do joelho, que a gente viu que tem outras causas, né, é multifatorial, não é uma causa única. São desequilíbrios musculares, são alterações articulares, alterações angulares, todas essas causas geram
sobrecarga na região da patela, na região da tróclea femoral. Tá? Então o tratamento ele é multifatorial, tá certo? Não é um tratamento único. Em nenhum momento que eu falei de é uma lesãozinha na cartilagem que leva a isso, vamos tomar um remédio que dói, ou uma reação inflamatória, vamos tomar um anti-inflamatório que resolve. Ajuda na fase aguda, somente isso. Se você pegar a médio e longo prazo, não adianta. Vou tomar condroitina, glicosamina, vou tomar colágeno, vou tomar anti-inflamatório, vou fazer aplicação de PRP no joelho, qualquer coisa. A médio e longo prazo não vai adiantar nada se a gente não corrigir as causas do problema. Tá? O tratamento ele tem que ser bem individualizado, a gente tem que olhar cada indivíduo realmente, entender quais são as alterações nesse indivíduo para poder tratar ele. Eu peguei um pouquinho aqui das orientações de tratamento, né, desse grupo que se reúne bianualmente, eles já fizeram 3 reuniões, né, que eles discutem então quais seriam as indicações do tratamento conservador para a síndrome femoropatelar dolorosa. Né. O mais recente aqui foi em 2017, dezembro de 2017, publicado em 2018. Tá? O interessante é que apesar de eles fazerem várias revisões bibliográficas da literatura, né, esse aqui foi o encontro de 2015, depois 2015 2017, aqui entre 2015 e 2017, foi em 2016 esse aqui na verdade, e esse aqui de 2017. Não houve muitas mudanças nas recomendações, tá? Então não houve novas descobertas de tratamentos milagrosos para esse tipo de problema. Tá? O tratamento, a principal indicação do tratamento de síndrome femoropatelar dolorosa é exercício físico. Né? A gente tem que reabilitar a nossa musculatura. A gente tem que tentar entender o porquê que aquele indivíduo tem a dor anterior no joelho, o porquê que ele tem um valgo dinâmico, o porquê que está tendo uma incongruência femoropatelar, por que ele tem uma sobrecarga na patela. Tá? Como eu já tinha falado, ele vai ter que trabalhar quadríceps, glúteos, isquiotibiais, trácio tibial, gastrocnêmios, movimentação de tornozelo e core. O Gabriel depois vai falar muito mais pormenorizado, né, nessa parte do tratamento fisioterapêutico. Outra possibilidade da gente tratar são os usos dos tapes. Né? Tá muito comum, hoje em dia a gente vê o kinesiotape, está bastante em moda aí. Né? E essa revisão mostrou, na verdade, que os tapes eles podem ajudar a curto prazo a aliviar um pouquinho o sintoma, mas não vai ter muita melhora a médio e longo prazo. Tá? Então a gente pode usar o tape, você vê atletas usando tapes, né, para ver se melhora um pouquinho o movimento que ele faz durante a prática do esporte dele. Mas pensar que isso vai resultar em alguma melhora da articulação dele a médio e longo prazo, isso não acontece. Tá? Mas não é que você não deva usar. Tá? E ele mostrou os mesmos resultados aqui com os tapes mais antigos e com o kinesiotape. Os braces no joelho, mesma coisa do tape, né? Ele não vai corrigir o problema, ele vai aliviar um pouquinho a dor do joelho no momento que ele está talvez fazendo uma prática do esporte. Só que uma melhor situação em relação ao tape, se o atleta conseguir usar uma joelheira, alguns esportes possibilitam que isso faz, ele não perde a resistência, né, ao longo do tempo. O tape ele vai perder a resistência. Né? Tratamento de órteses no pé, né? A gente sabe que a gente tem um pé pronado que pode estar gerando um valgo dinâmico, a gente tem que olhar também o pé do paciente e melhorar a pisada dele. Tá? Então você vê que o tratamento ele envolve vários fatores, não adianta fazer uma coisa única. Por isso que é importante o paciente entender o que ele tem para poder tratar da melhor maneira. Né? E o tratamento tem que ser individualizado. Então, não é porque os atletas são corredores, nem todo corredor é igual. Não é porque ele é halterofilista, nem todos os halterofilistas são iguais. Não é porque ele é ciclista, eles são iguais. Né? Então, cada esporte tem sua peculiaridade. Uma das coisas do tratamento que eu vou falar um pouquinho agora é também modificações de gesto esportivo. Existem coisas que a gente pode melhorar no gesto esportivo para melhorar essa dor anterior no joelho. Como exemplo, o tenista. O tenista tem os tenistas que têm epicondilite lateral, eles podem mudar um pouquinho da pegada na raquete, que alivia um pouquinho a pressão no cotovelo. Mesma coisa em gestos esportivos. Tem como a gente melhorar os gestos esportivos, aí sim individualizado para cada esporte. Né? E tratar cada um diferente. Esse cara não é igual a esse, não é porque eles praticam o mesmo esporte que o tratamento para eles vai ser igual. E nem esses dois corredores. Tá? Existem vários esportes que dão dor anterior no joelho, não dá para eu falar de todos. Então eu escolhi a corrida, não por acaso, a corrida é um dos esportes mais praticados hoje em dia. É muito fácil pegar, calçar um tênis e sair correndo. E é o que eu tenho no meu consultório, por exemplo, que a maior queixa de dor anterior no joelho é pessoas que tentam correr normalmente sem nenhuma ajuda de um profissional
e começa a ter dor no joelho e para de correr, vem no consultório, fala que não aguenta mais correr. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho da corrida, né? Dos atletas que correm, 28% das queixas de dor são no joelho, tá? O pé fica em segundo lugar. Se você pegar por patologia definida, por nome de patologia, a síndrome femoropatelar dolorosa é responsável por 17% das queixas, tá? Então, é a queixa mais comum realmente no joelho, nos atletas de corredor, é a dor anterior no joelho. E veja que eu não estou falando de condromalácia, né? Estou falando de dor anterior realmente no joelho, sem aquelas outras diagnósticos diferenciais que eu coloquei lá na frente. Peguei alguns trabalhos aqui mostrando algumas alterações que a gente pode fazer durante a corrida para tentar melhorar o joelho. E isso, claro, depois de ter trabalhado todas aquelas outras alterações, né? Musculares, articulares, colocado prótese eu digo é órtese no pé, mudado tênis, palmilha, então a gente pode fazer, tá? Então esse trabalho ele mostrou como é que fica o estresse ao redor do joelho com diferentes técnicas de corrida. Aqui ele colocou, desculpa estar em inglês aqui, 4 condições diferentes. Os corredores que fazem a aterrissagem com o calcanhar, os corredores que fazem a aterrissagem com a parte anterior do pé, eles fizeram alterações, aumentando em 10% não o tamanho da passada, mas o número de passos que o atleta dá, né? Então ele vai fazer uma cadência maior ali, a troca de passos maior, e a inclinação anterior do tronco. O interessante foi que o estresse na região anterior do joelho, ele realmente foi bem diferente quando em relação ao atleta que corre com a parte de trás do pé, então ele faz o aplanamento com o primeiro toque no solo com o calcanhar, do que ao atleta que corre com a ponta do pé. Então talvez, não estou falando que é uma verdade absoluta, se você fizer mudar a maneira dele de correr pensando somente no joelho, pode melhorar um pouquinho a dor dele anterior no joelho. Sei que é um assunto controverso, mas esse trabalho mostrou isso daí. Mas tem uma peculiaridade, né? Uma outra alteração na técnica de corrida, que também teve uma melhora significativa no estresse anterior do joelho, foi aumentar o número de passadas, aumentar o número de passos, né? E por que será que essas duas alterações melhoraram o estresse na região anterior do joelho? Será que foi por acaso? Entre as alterações encontradas nessas duas variáveis, né, o forefoot landing e esses 10% de aumento de frequência aí do passo, uma coisa muito importante que aconteceu nos dois foi o que diminuiu foi o comprimento da passada. E quando a gente diminui o comprimento da passada, você diminui o impacto do pé ao solo. Então talvez Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel, vou falar um pouquinho sobre dor anterior do joelho em atletas. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. É uma honra poder falar aqui com vocês e o Bruno falou brilhantemente a respeito da parte médica e falando inclusive um pouco já da fisioterapia. E eu vou me ater um pouco mais, vou direto mais na reabilitação sobre essa dor anterior do joelho, mais com relação a essa dor femoropatelar. E justamente o que eu quero falar é que vou falar do jeito sócio conservador, mas quando chega um paciente para a gente com essa dor femoropatelar, é muito importante que a gente saiba o histórico desse paciente. Se esse paciente já teve essa dor antes, quais são alguns históricos de lesões que ele já teve, se ele já teve alguma cirurgia prévia, se ele já operou o tornozelo de alguma forma, se ele já operou o joelho acometido ou contralateral, se ele já operou o quadril, ipsi ou contralateral, se ele já teve algum episódio de travamento de coluna, se ele já teve algum episódio de hérnia de disco, porque tudo isso muda o padrão de marcha, o padrão de corrida, o padrão de movimento do atleta. Então, eu preciso entender muito da modalidade esportiva que ele pratica. Dentro de uma mesma modalidade esportiva, se eu escolher o basquete, por exemplo, existem várias posições que ele joga, se ele é um armador, se ele é um ala, se ele é um
pivô, os movimentos são diferentes, os deslocamentos são diferentes e as sobrecargas são diferentes. Dentro desse tratamento, dentro dessa avaliação, eu vou procurar bloqueios articulares, e não só em joelhos, né? Porque está vindo para tratar para mim não é um joelho, está vindo para tratar para mim um paciente, um atleta. Então, desequilíbrios articulares, tornozelo, pé, joelho, quadril, coluna, padrões de movimento errado, desequilíbrios musculares, isso pode gerar de diversas formas. Então, essa avaliação, essa lesão ela é multifatorial, então essa avaliação ela deve ser individualizada. Então, pode chegar um paciente para mim, um atleta para mim, com uma dor fêmuro-patelar, onde a causa é o tornozelo ou o pé, com um drop do navicular importante, com uma pronação excessiva, que gera uma rotação interna de tipo importante, gerando uma rotação interna de fêmur, fazendo valgo dinâmico, e ao mesmo tempo pode chegar um paciente para mim com algum problema de coluna, que leva a um déficit da musculatura do core, gerando uma fraqueza de glúteo, ou enfim, um momento adutor aumentado. Então, a gente tem que pensar em cadeias lesionais, uma coisa levando a outra, ou é do tornozelo, ou é da coluna, ou é do quadril, ou não, ele teve uma lesão realmente no joelho, e isso leva a todos os outros diagnósticos diferenciais. Então, uma cadeia ascendente, uma cadeia descendente, isso é muito importante. Então, eu não posso avaliar, eu não posso tratar o paciente da mesma forma. Se o problema é no pé, se o problema é no quadril. Concorda? Então, dentro dessa reabilitação, dentro dos fatores causais e coisas que podem influenciar uma dor, uma pronação aumentada. Com essa pronação aumentada, eu tenho uma cinemática alterada do pé. E isso pode levar a problemas da cinemática do quadril e enfraquecimento de quadríceps e musculatura glútea. Que isso influencia muito o nível de atividade. Às vezes o paciente, o atleta ficou muito tempo parado e volta em um nível de atividade, então o volume e a intensidade do treino influenciam muito como fatores extrínsecos. Então, antigamente se pensava muito em recrutamento do VMO. Então, o santo grau do tratamento da dor fêmuro-patelar seria como que eu vou ativar melhor o meu VMO. Porque se eu ativar melhor o meu VMO, eu consigo contrapor as forças do vasto lateral e corrigir de certa forma esse déficit essa dor fêmuro-patelar. E aí vieram as eletroestimulações, isométricos com bolinha, isocinéticos, várias estratégias para isso. E estudos mais recentes mostram que o quadríceps entra todo em disfunção, não só o VMO. Então, o enfraquecimento do quadríceps, ele vem junto com o VMO, então o fortalecimento do VMO não se mostrou superior ao fortalecimento do quadríceps em geral. Então, e a fraqueza da musculatura proximal, a gente pensando em glúteo, né, o complexo posterolateral do quadril, muitas vezes, então, pode não ser uma consequência, pode ser uma consequência e não uma causa do problema. Então a gente pensa muito em valgo dinâmico, existe um conceito simples de insuficiência ativa e passiva. Se o músculo, se eu coloco uma adução e rotação interna maior, eu coloco essa musculatura num posicionamento de alongamento, então ela fica numa insuficiência ativa. Então, na verdade, ela fica fraca porque ela está num posicionamento ruim. Então, esse artigo mostrou um bom resultado com fortalecimento de glúteo a curto prazo. Então, eles melhoram, mas a longo prazo isso não se sustenta, porque muitas vezes essa não é a causa, e sim uma consequência da dor fêmuro-patelar. Nosso endereçamento do tratamento vai ser mais eficaz, não vou perder tempo.
gente não pode negar a existência da relação das articulações durante as atividades de carga de peso. Não posso negar que existe valgo dinâmico, que existe um problema associado ali, que alguma coisa não está funcionando bem. Mas o que não está funcionando? É o tornozelo? É o core? Enfim. Outros fatores podem contribuir com essa dor patelofemoral no valgo dinâmico. Isso que está acontecendo. Ok? Entre elas, então, o tornozelo. Escrevo um artigo, associação então da dorsiflexão e o valgo dinâmico. Uma revisão sistemática, meta-análise. Então, existem dois casos, na verdade. Uma pronação excessiva, em que você faz tudo isso que eu falei de rotação interna e leva tudo a um valgo dinâmico. E existe um déficit de amplitude de extensão de tornozelo. Se eu não tenho uma extensão de tornozelo adequada, e quando isso acontece, isso é uma das sequelas comumente encontradas em pós-entorse de tornozelo. Então, se eu rompi meu ligamento fibrotalar anterior, eu perdi aquela contenção que o talos tem, então durante a extensão ele não posterioriza como deveria, eu tenho uma limitação de extensão. Essa limitação de extensão vai me levar a uma compensação importante. Porque se eu não tenho a extensão, tudo isso roda para rotação externa e o joelho faz uma rotação interna para contrapor essa outra rotação externa da tíbia. Então, quando isso acontece, existe esse valgo dinâmico por conta desse déficit de extensão. Uma das coisas que acontece, então, o dia estava na clínica, ontem especificamente, o jogador de vôlei estava aparecendo lá, então quando ele ia fazer o agachamento numa recepção, ele conseguia jogar o quadril lá atrás. E era assim. Não conseguia. E aí foi aqui. O jogador profissional não pode fazer isso só. Sim? A gente colocou um calço embaixo do calcâneo, dando estabilidade para esse tornozelo, e ele agachou e colocou o glúteo no tornozelo. Então, quer dizer, o problema dele era de tornozelo. E aí a queixa dele pode ser em quadril, pode ser em joelho, pode ser em coluna, mas por um problema distal. Um déficit então, de mobilidade distal, gerando uma hipermobilidade da articulação adjacente, no caso, o joelho. E aí, como que eu avalio se ele tem um déficit de extensão de tornozelo? Existe o wall test, ou room test, enfim, você vê essa distância da parede que o atleta consegue sem tirar o calcanhar do chão, encostando o joelho aqui. E aí você faz comparativamente um lado com o outro, ou você pode fazer através de um inclinômetro que você coloca abaixo 15 centímetros abaixo da velocidade anterior da tíbia, e você vê a angulação que ele faz. Se eu tenho um déficit de extensão de tornozelo, o que eu preciso fazer? Tratar esse tornozelo. Um dos problemas pode ser o tornozelo. Então existem mobilizações para isso, ganho de mobilidade de tornozelo, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta e automobilizações. Quantas vezes um paciente vem para a clínica para tratar? Em média, uma dor fenopatelar por semana? 1, 2, 3, máximo 5. Se não vier 2 períodos com o atleta. Sim? Se ele vier 5 vezes na semana, são 5 horas na semana. A semana tem 168 horas. Vai ficar 5 horas com você e o resto. Eu preciso endereçar exercícios domiciliares, eu preciso ajustar o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim, eu preciso entender o problema dele, o que ele está fazendo de bom e de ruim. Às vezes ele está fazendo coisas ruins que ele não percebe. Então existem automobilizações que ele pode fazer em casa, então de quadril, de tornozelo, mas qual deles que ele vai fazer? Depende daquilo que eu avaliar, do déficit que ele tiver. Se ele tiver um déficit de rotação interna de quadril, pode ser o ganho de rotação interna. Se tiver um déficit de a partir daquilo que eu achar, eu vou endereçar para ele. Por isso a avaliação individualizada e o tratamento que eu queria que saísse daqui, é que não existe um protocolo, porque não existe dores com a mesma causa.
uma associação de fatores. Fortalecimento. Quais são os ângulos que fortalecem o quadríceps em cadeia cinética aberta e fechada, que sobrecarregam menos essa articulação femoropatelar? Se é uma cadeia cinética aberta, isso é só ilustrativo, mas não é o ângulo correto, seria de 90 a 45 graus. Tem menos sobrecarga femoropatelar. Aqui em cadeia cinética fechada já inverte. De 0 a 45 graus. Abaixando são os mini squat. São os exercícios que sobrecarregam menos a articulação femoropatelar e conseguem fortalecer de uma forma adequada. Depois que ele começar a fazer, a gente começa a evoluir. São exercícios mais básicos. E existem exercícios de glúteo, com elástico, sem elástico, com apoio, sem apoio. Essa também é uma revisão sistemática de 2015 a respeito dos exercícios. Muito importante, alguns são só de glúteo, alguns associam com core. É importante que o quadril, que não está apoiado, não tenha a queda da pelve. Mostraria uma fraqueza de glúteo e estabilizador de quadril. Fortalecimento de core. Falam-se tanto de fortalecimento de core, mas por que ele é tão importante? É moda? Não, passou, né? A moda do core. Mas como ele funciona? O que é tão importante? O core é a musculatura estabilizadora de tronco e pelve. Sim? Se eu tenho um músculo que se insere no meu tronco e é um músculo que se insere no joelho. Se eu tenho um músculo que se insere, vamos pensar no bíceps, aqui, no bíceps braquial. Então ele se insere no tubérculo supraglenoidal, processo coracoide e até o tubérculo do rádio. Sim? Eu tenho que fazer uma força de flexão de cotovelo. Se eu fizer uma força de flexão de cotovelo, eu tenho que levantar isso aqui. Olha, muito fácil. Meu tronco está estável. A minha força é pequena. Se esse tronco não estiver estável, se ele estiver instável, eu tenho que fazer muito mais força para dobrar isso aqui. Porque eu não tenho um ponto fixo de apoio. Isso serve para membros inferiores. Imagina isso na corrida, imagina isso em glúteos, imagina isso em quadríceps, posteriores, tráfego tibial. Então, o core é fundamental na estabilidade do tronco. Você tem um gasto de energia muito menor e uma eficiência no movimento muito maior com o fortalecimento de core. Aí existe uma variedade muito grande e uma evolução importante. Tem exercícios fáceis, exercícios não tão fáceis, mais difíceis, e aí vai de acordo com o que o atleta consegue. E vai evoluindo. São simples exemplos. Essa também é uma revisão sistemática de 2018, bem recente, que ele sintetiza um pouco sobre como deve ser a reabilitação. Primeiro, a educação do paciente. Que fatores contribuem para essa dor do paciente? O que ele faz de bom, o que ele faz de ruim? A educação do paciente no dia a dia, no esporte. Opções de tratamento, o Bruno já falou. Então, tem conservador, existe as infiltrações, os técnicos. Expectativa sobre o resultado. Eu vou melhorar em uma sessão, 2 sessões, a semana que vem, um paciente que fazer isso. A proatividade, a importância da participação ativa do paciente, isso é demais. Isso é uma das coisas que vai fazer ele melhorar ou não muitas vezes. Fortalecimento de quadríceps e glúteos, que a gente já falou. E exercícios de pé e tornozelo, aí vamos entrar aqui. Se houver disfunção. Alongamento de isquiotibiais e panturrilha, se houver disfunção. Uma das clássicas da dor femoropatelar, e eu recebo algumas cartinhas de médico. Dor femoropatelar, alongamento de isquiotibiais e panturrilha. Uma das coisas, só fazer alongamento de isquiotibiais e panturrilha. Pode ser que ele tenha avaliado, mas muitas vezes é um protocolo que assim como na fase tem que fazer a bolinha no pé. Sim? Mas se eu tiver
Uma das coisas que acontece são padrões de flexão e padrão de extensão. Então, por exemplo, o paciente ele fica muito tempo sentado. Então, ele trabalha no escritório. Sim? Ele trabalha no escritório. Então, ele tem uma flexão de tronco boa. Sentado. Então, se eu fico sentado numa cadeira aqui, eu promovo um fechamento aqui de pessoas, fechamento das joelhas, região poplítea, fechando aqui no tronco, minha cabeça mobiliza, e aí eu peço, coloca a mão no pé, e ele vai. Palma da mão no chão. Não precisa fazer alongamento de isquiotibiais e panturrilha. Ok, foi ótimo. Faz a extensão agora. Ele vai lá e não precisa de nada. Porque o padrão dele, o dia a dia dele é sentado. E ele não tem a extensão de tronco. Qual é o problema disso? Se eu tenho mais flexão do que extensão de tronco, qual é o problema? Eu volto naquele padrão de insuportação interna excessiva, enfim, como descer escada, aterrissagem. Tem alguns autores que falam que a questão do valgo, que as pessoas às vezes é um déficit, como se fosse um déficit cognitivo, que a pessoa não sabe como agachar. E se eu ensinar essa pessoa, bom, você precisa agachar, mas esse joelho não pode vir para dentro, ela consegue fazer. Então, os treinos dos movimentos de quadril adequados, se houver disfunção, então vejam que muito depende da minha avaliação. Então, e aí, essas são intervenções ativas, né? Intervenções passivas, o tape patelar pode fornecer o alívio da dor, do Bruno falou muito bem. Palmilha em pacientes com pronação excessiva. Legal. Em partes. Ele precisa, uma pronação excessiva é ruim? É ruim. Mas, se eu não tenho mobilidade no pé para aceitar essa palmilha, vai ser equivalente a colocar uma palmilha embaixo de um robofoot, porque o pé estruturado, ele não vai aceitar essa palmilha e eu vou levar o problema para cima. Então, eu preciso de um trabalho nesse pé de mobilidade, e se eu não conseguir melhorar um pouco essa pronação excessiva através do foot core, exercícios dos intrínsecos do pé, ou, enfim, se essa pronação ela continuou, mas ela tem mobilidade, legal a palmilha. Então, mas nunca no primeiro passo. Mobilização de patela, do tornozelo, da articulação do primeiro raio. Primeiro raio, leia-se primeiro meta, hálux e uniforme medial. Se houver disfunção, então, de novo, tudo baseado na nossa avaliação. Mas ótimo. Então, a gente viu as mobilidades, a gente viu as fraquezas, a gente fez uns treinos de movimento, e o paciente é ciclista. Sim? E ele sobe na bike, e aí, lembra que o melhor passo, o primeiro passo para a gente melhorar é a gente não piorar. E aí, você já viu esse paciente na bike? Como é esse paciente na bike? Existe uma profissão que chama bike fit. Chega o seu paciente na bike. Uma posição adequada, um tamanho errado, muita coisa errada. E aí existe uma série de artigos, uma série de coisas falando a respeito do bike fit. O que é a bike fit? O bike fit, então, seria a adaptação da bike para aquele ciclista. Então, no bike fit você pode mudar o tamanho do quadro, existem vários, e aí vai de acordo com o tamanho da pessoa. Legal. Mas a altura do selim, esse selim pode ir para frente e para trás, esse selim pode inclinar para frente e para trás. A mesa é o que segura o guidão. Ela pode estar inclinada, pode ser reta, pode estar inclinada para baixo, pode estar inclinada para cima. O tamanho do pé de vela, que é onde prende o pedal, pode ser maior, pode ser menor. Então, se ele for maior, eu vou fazer uma flexão maior quando eu fizer o ciclo do pedal. Se ele for menor, eu consigo não fazer tanta flexão, que pode ajudar. Ou não, o meu problema, depende da avaliação. E aí existe uma série de artigos falando da altura do selim, deslocamento anteposterior do selim, altura e cadência
Então, pessoas que fazem uma cadência, assim como está falando do aumento da cadência na corrida, existe cadência na bike. Quantos giros ele consegue fazer de 90 RPM? Se ele faz 70, 60, ele gira muito pesado, uma sobrecarga muito grande. Então, carga de trabalho, cadência, cinemática do joelho, uso de sapatilha ou não. Se ele não usa sapatilha, se ele usa só tênis, ele só faz força para empurrar e para puxar, faz como? E aí cria um desequilíbrio muito grande de extensores e flexores de joelho. Então aqui seria uma ideia, então se a dor é na frente do joelho, o banco pode subir ou pode ir um pouco mais para trás, justamente para flexionar menos na fase de que está mais alto. A dor é mais atrás, porque está esticando demais. Uma brincadeira aí que ninguém vai fazer, porque é uma profissão, não vai ninguém, mas é para ter uma ideia do que pode ser feito a respeito dessas dores. Não vai. Ok? Gente, muito obrigado. Para mim também é uma alegria muito grande estar podendo participar do nosso. Eles vieram com esse passo a passo propositalmente. Então, tivemos a parte clínica bem fundamentada, brilhantemente. Estou aproveitando aí, né? E me ajuda, cara. Pode voltar 5 também, por gentileza. Então, assim, ele trouxe a parte clínica, o Dr. Bruno, o Dr. Gabriel brilhantemente falou a questão dos testes, trouxe um pouco da experiência dele também. Aí, assim, eu vejo o médico fisioterapeuta como uma canaleta. O que chega para nós é isso, da educação física. Porque aqui, o paciente ele já passou por todas essas etapas e ele vai voltar para o esporte dele. E aí, eu me coloco numa condição importante que é a chamada equipe multidisciplinar. Eu estava conversando com o Dr. José, você está aqui ainda, sobre o quanto mudou o perfil dos profissionais da área de saúde. E a gente tem que entender dessa forma. Não tem como trabalharmos de forma isolada. Colocar um paciente numa sala de musculação e mandar ele fazer força, você corre um sério risco de causar sérios problemas para ele também. E aí essa canaleta, ela está sempre atrás de nós. Então assim, minha ideia aqui, pessoal, foi falar um pouco menos possível dessa questão clínica e médica, claro que não é minha área, e trazer para vocês o que nós fazemos, quais são, acho que seria uma palavra muito importante, quais são as formas que nós conseguimos manipular treinamento para trazer o paciente de volta para o esporte. E aí eu vou falar muito de educação física, que é como que nós trabalhamos com esses casos. Aqui eu trouxe um material que vai muito ao encontro daquilo que o Dr. Gabriel falou agora há pouco, que uma revisão literária, mais ou menos 700 pacientes, que ele diz que a dor patelar moderada a severa, ela é tratada de uma forma diferente em relação a outros tipos de dores, mas fundamentalmente não é só o trabalho de coxa que vai fortalecer esse joelho. Há necessidade do core, do quadril, os doutores aqui já passaram isso de uma forma bastante clara. A vantagem disso tudo, que é onde eu queria acrescentar, a possibilidade do retorno ao esporte, às atividades dele, ok? Quando a gente tem um trabalho mais integrado. E aí, só para reforçar um pouco a questão dos músculos que eles já comentaram, que são quadríceps, que é a musculatura abdutora, os rotatores laterais, mas aqui ele fala uma parte que é mais importante para a nossa educação física, que as evidências sugerem que os exercícios podem ser feitos 3 vezes por semana, por pelo menos 6 semanas. E se essa condição for de moderada para intensa, a dor, serão 3 meses e os exercícios eles podem ser benéficos para esse tipo de condição. Então aqui na educação física já temos uma possibilidade. O quanto o meu atleta vai voltar, quando o paciente vai voltar para o exercício, depende da forma que ele estava. E isso é importante para nós, que é o que vocês comentaram da questão da avaliação individual e assim por diante. Então, dependendo do caso, ele vai ter um retorno de mais ou menos 2 meses, e dependendo do caso, ele vai ter um retorno acima de 3 meses. Cada caso é um caso. Isso a gente não vê muito em academias, a gente vê muito trabalho protocolado, linha de produção, e acaba colocando em risco o próprio paciente. Há um consenso muito forte de fortalecimento de joelho, e aqui eu chamo a atenção também para os idosos,
e aqui eu não estou falando do idoso acamado, do idoso frágil, eu estou falando das pessoas de 60 anos de idade, 60 e pouco, que elas são ativas fisicamente e muito. E aí mostra essa melhora de torque, por exemplo, a razão de torque dos joelhos, a fortalecimento e estabilização, que também funciona de forma positiva para as pessoas com idade avançada também. Está aqui o torque do concêntrico, isotônico e a melhora da funcionalidade. E quando eu falo de pessoas que têm uma idade acima de 60 anos, é importante que ele pense no esporte também na questão de funcionalidade. Então não é só pensar no idoso como uma pessoa frágil e também não pensar dele como uma pessoa sendo super atleta. Ele tem as características individuais por ser idoso. E aqui eu entro um pouco mais na parte do exercício físico. E tentando mostrar para vocês como que nós manipulamos esse paciente para que ele volte para o treinamento dele. E aí o Dr. Bruno e o Dr. Gabriel, especialmente o Dr. Gabriel, comentou essa parte importante das variáveis do treinamento físico. Então, há de se ter um conhecimento acentuado. Eu não falaria básico, porque acho que o básico nesse caso não resolve. O básico resolve para uma pessoa que vai para a academia para melhorar a estética, para melhorar massa muscular. Acho que isso dá para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais básica. Quando a gente pega paciente com questões de joelho, as coisas já se tornam um pouco mais complicadas. Por exemplo, qual vai ser a seleção e ordem do exercício físico que eu vou colocar para esse paciente? Porque se eu tiver uma quantidade de exercícios aumentadas de membros inferiores, eu posso estar causando uma lesão muscular, uma fadiga muscular. E não necessariamente está sendo limitado por causa da lesão que ele teve. É porque a forma que você está usando o exercício está errada. E aí a gente acaba caindo também num outro terreno que chama-se fisiologia. Então, se você não tiver um pouquinho de noção da parte bioquímica, do que é uma acidose metabólica, do que é uma recuperação passiva, recuperação ativa, o seu paciente ele pode estar em déficit do exercício não em função da lesão. É porque o treinamento está feito de forma equivocada, ou pelo menos limitado. E para quanto peso isso vai acontecer, que depende muito da fase que ele voltou depois da reabilitação. Isso aqui é uma coisa bastante controversa, que a gente vê na literatura, o quanto de tempo que um paciente ou um atleta vai descansar para fazer o próximo esforço físico. E aí tem um chavão, 48 horas. Isso parece que assim, é um dogma. Ele tem talvez aí 15 séculos e parece que vai ficar até os próximos 15 séculos. Que todas as pessoas fazem exercício físico e pagam 48 horas. Porque não é verdade. Depende muito daquilo que ela fez, qual foi a carga aplicada. Vocês verão mais para frente que tem alguns estímulos que a gente trabalha dentro do exercício físico que 12 horas é o suficiente para se recuperar. E outro tipo de estímulo, principalmente em pacientes com questões de limitações de joelho, pode chegar a 3 dias. E só esse erro de manipulação de descanso, ele já aumenta a chance de lesão. Qual vai ser a velocidade desse exercício que ele vai fazer? Qual a frequência de exercício? E o Dr. Gabriel comentou uma coisa interessante, que ele tem 5 horas por semana, e a pergunta é o que ele pode fazer fora do exercício físico, porque hoje em dia você tem as pessoas com tempo diminuído, ela não consegue ir uma academia 3, 4, 5 vezes por semana, que seria o ideal. Por outro lado, você tem uma população que não pode ter acesso a um personal trainer, e ela tem que fazer o exercício físico dela. E no meu ponto de vista, quando isso bem orientado, ela pode fazer sim, não há problema nenhum. Isso que eu comentei com vocês, há um nome, nós na educação física chamamos de supercompensação, e temos que ter. A nossa função no trabalho do exercício físico é de catabolizar, não é de anabolizar. Então nós perdemos capacidade para ser reposto no estímulo. Portanto, se você aplicar um estímulo de treinamento precocemente, o rendimento dele vai ser menor. Se você aplicar um estímulo fisiológico posterior, ele vai ter um ganho tardio. Então, esse ponto de aplicação do estímulo ele depende do quanto de recuperação que ele vai fazer, dependendo do tipo de exercício que ele foi submetido. E se isso não for respeitado, e o seu atleta... Mas se pensarmos em prescrição de uma forma simples, a intensidade tem que ser aumentada. Quando pensamos em repetições, notem que não necessariamente o número de repetições aumentada, ela vai ser benéfica. Então, assim, 25, 30 repetições, do meu ponto de vista, isso é aeróbico. Se você pede uma pessoa fazer um trabalho de bíceps com 1 kg e bem condicionado para 25 repetições, aquilo é aeróbico. Não tem uma característica anaeróbica. Portanto, força, hipertrofia não vai se enquadrar com essa condição aumentada. Aqui eu estou falando especificamente para joelho, tá, pessoal? Que é como o Dr. Gabriel comentou. O tema é esse, a gente não pode falar que isso aqui vai funcionar para hipertrofia de grande dorsal. Mas para joelho é essa condição. Volume.
Então aqui é a quantidade de séries. Aí ele mostra que nem sempre a quantidade de séries aumentada, ela vai ser benéfica. E é o que acontece aqui. 5, 6 ou 8 no máximo, que eu já considero um pouco aumentado, elas causam um efeito melhorado. Reforço que isso não é prescrição de treinamento para musculação. Cuidado com isso, os professores de educação física principalmente. Isso aqui é específico para o caso de joelhos. Mais uma vez, mostrando que as repetições elas são inversamente proporcional à carga de exercício que o teu aluno vai realizar. Muito bem, feito isso, a pergunta é, se eu já sei que passou pela parte clínica, já passou pela reabilitação e eu tenho esse conhecimento, que ele pode fazer de carga, de séries, repetições, de pausas, tem uma informação importante que os médicos e terapeutas mandam pra gente. Ele está falando, e se eu entender, tem que entrar em contato com eles. Eu, particularmente, sempre tive grandes retornos dos pessoal da parte médica e fisioterapia, sem nenhuma demagogia. Porque o foco é o paciente, não é o que o meu conhecimento é o dele do outro. Quando eu tenho tudo isso à minha frente, eu tenho que planejar. E aí nós usamos uma periodização. Para esse caso, eu trouxe um exemplo de um manual. Quando que eu trabalho específico, quando que eu trabalho a parte geral, troque essa palavra pré-competitiva pela volta do teu atleta para a atividade que ele faz, porque nem sempre você vai trabalhar com um atleta que a ideia dele é a competição, a ideia dele é o que eu acabei de pontuar para vocês. É para tentar tirar um pouco esse estigma, esse dogma, essa certeza que tudo você recupera em 48 horas. E é isso que essa tabela mostra, que se eu tenho uma magnitude da carga máxima, ela vai para 72 horas, elevada, alta, média e baixa. Então nada impede que um atleta, depois de reabilitado, que ele possa fazer o treinamento diariamente. Depende da carga que eu estou usando. Você tem um volume aumentado, uma intensidade diminuída, preparação, isso num certo ponto se inverte, próximo quando ele volta para a atividade competitiva, e depois você volta a trabalhar os dois, volume aumentado e intensidade aumentada, já que ele está pronto para voltar para a parte esportiva dele. Voltando à parte da individualização, pelo menos esse é o modelo que eu uso, não existe um modelo único, ninguém tem uma tabela do Excel que está lá no Google que você vai baixar e usar para a sua periodização. Cada caso é um caso, mas ela tem que respeitar essa condição, que é aquilo que o Dr. Gabriel comentou, o que ele faz para cada dia da semana dele. Aqui a ideia não é mostrar para vocês uma aula sobre treinamento físico, mas é vocês enxergarem que nem sempre ele tem a musculação e nem sempre tem o aeróbico junto com o anaeróbico, que há uma intensidade ao qual ele tem que trabalhar, aqui é uma escala subjetiva de esforço, então ela não exige grandes aparatos tecnológicos, eu consigo prescrever para uma escala subjetiva. Aí eu tenho volume de treino para cada caso. Notem que nessa aula de segunda-feira ele tinha apenas 10 minutos, porque foi uma aula que ele trabalhou mais na musculação. Isso a gente vai sempre alternando. Eu consigo prescrever a parte aeróbica dele pensando numa possível lesão, porque é um indicador de cansaço pela porcentagem da frequência cardíaca máxima, e aí eu sei que acima de 80% aumenta o risco de lesão. Então qual que é a ideia dessa tabela? É mostrar que é uma forma de manipular isso. E aí é aquela clássica tabela de musculação. Eu só posso pensar nisso quando eu tive as informações anteriores. Porque se eu errar nessa dosagem de cargas, ou eu não reabilito, ou eu pioro, ou pode até aumentar a lesão, que infelizmente isso acontece. Vocês devem ter casos desse tipo. O cara volta para o esporte e volta com a lesão. Aqui é um artigo mostrando que a ativação voluntária do trabalho de resistência para os músculos extensores de joelho, ela não muda muito quando é feita de forma aguda. Esse trabalho só vai reforçar o que o Dr. Gabriel comentou, que é a importância de trabalhar não só o quadríceps, quadril e o core em geral, que é a moda, passou um pouco, vai mudando o nome, mas o fogo é o mesmo, a roda já foi inventada. E aí vai. Isso aqui é uma forma que nós temos de... é uma possibilidade de controlar a intensidade. 2, aumenta o risco de lesão. E terminando a minha parte, eu vi um dado essa semana que eu achei interessante, que quando um paciente recém-habilitado vai para uma aula de educação física, quando há um profissional despreparado, ele já tem 40% de chance de ter a lesão, só pelo fato de faltar conhecimento. E eu volto a repetir, porque nós recebemos toda essa carga que eles passam e chega na nossa mão. E qual que é a importância disso? Praticar esportes
quando você pensa em ter um joelho longe de lesões. O esporte ele é bom para isso. A orientação, trabalhar demais de articulações foi falado, fortalecer joelho e quadril foi falado, controle de peso, calçado foi falado e equilíbrio, que vocês já comentaram. É isso. Então a ideia maior que eu tive de passar para vocês aqui foi ver quais são as ferramentas e as formas que nós conseguimos manipular o exercício físico para trazer o paciente de volta para a rotina dele de esportes. E evidenciar um pouco a questão do trabalho disciplinar. Só que é um material nosso que saiu hoje, se vocês tiverem interesse em analisar, está no Google, é só baixar, é um open, né? É um artigo aberto. Convido vocês a procurar o meu site se tiverem interesse. Não é um site comercial, eu acho bem legal colocar essa informação. Ele é um site acadêmico. É isso. Obrigado. Isometria, né? Eu nunca sei o nome das máquinas. Acho que é extensora. E eu quero saber isometria, porque eu faço isometria. Boa noite, obrigado pela pergunta. Isometria são bons exercícios, mas acho que mais importante do que a isometria é a posição que você faz no exercício isométrico. Tá? Se você faz uma cadeia cinética aberta, a cadeia cinética aberta é o exercício que você não tem o apoio da parte distal do membro. Né? Então, uma cadeira extensora, aquela que você estende o joelho, uma angulação mais segura seria de 90 graus. 90 graus. Aí, se você for fazer um SLR, por exemplo, é muito importante que você... SLR é o exercício que você faz com a perna completamente estendida. Então, quando você faz, existem exercícios em pós-operatórios ou em reabilitação de joelho que é solicitado que o paciente faça um exercício SLR, Straight Leg Raise, então a elevação da perna Então é muito importante que nesse exercício a perna esteja completamente estendida, porque se houver uma leve flexão, aí aumenta sim a compressão femoropatelar e o desgaste, né, nessa articulação. E quando é uma cadeia cinética fechada, então quando for uma posição de agachamento, por exemplo, encostado numa bola suíça, evitar posições de muita flexão. Então seria um mini agachamento, você ficar numa posição não tão agachada, mas que você sinta a musculatura do quadríceps e prestar muita atenção se esse joelho está abrindo muito, fechando muito, o posicionamento dos pés. O Buzu é recomendado? O Buzu é recomendado, mas ele entra num outro aspecto mais de treino sensório motor. Quando isso, aí a gente vai pensar em... Quando a gente pensa em treino sensório motor, a gente pensa em propriocepção. A propriocepção é uma via aferente. Então é senso de posição articular, senso de movimento, senso de resistência. E isso é processado por reflexo medular, tronco cerebral, equilíbrio de postura e a parte de córtex cerebral, a parte mais associativa. Então, essa eferência que vem em forma de potência e tempo de reação varia muito, mas exercício, saiu um artigo legal sobre prevenção de entorse de tornozelo, em que os pacientes diminuíram bastante a incidência de entorse de tornozelo, mas as dores, as tendinopacias patilares aumentaram, porque fizeram exercícios unipodal. Então, cuidado com isso. Então, se for fazer um isométrico, e é uma fase de um joelho doloroso, idosa, não faria no Buzu de início, faria no chão. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. A minha pergunta vai para o Dr. Bruno. Você mostrou uns dados bem interessantes referente à mudança da biomecânica. A gente sabe que existe um padrão motor desenvolvido, no caso de um atleta amador, ou de performance. A gente sabe que se a gente tentar mudar a biomecânica, vai interferir diretamente no rendimento.
Então, qual seria a melhor estratégia pensando na questão de dor patelofemoral? Estou quase passando essa pergunta aqui pro meu colega Silvio, porque mudança de biomecânica de treino é muito do profissional de educação física, né? Eu realmente não entendo disso. A única coisa que eu sei realmente é o que eu mostrei, e esse padrão que mostrou, né, que diminui o estresse patelofemoral no rear foot, no cara que pisa com a ponta do pé no chão, é aquele cara que já corre assim. Não é um cara que foi treinado para correr assim, né? Não é aquele, pô, se me treinarem para correr, não necessariamente eu vou ter essa biomecânica, não necessariamente eu vou ter essa diminuição do estresse femoro-patelar. Então, realmente não é uma coisa assim, pegar todo mundo que tem dor no joelho e vamos treinar para correr com a ponta do pé no chão. Isso não vai dar certo para todo mundo. É uma tentativa que você pode fazer. Agora, como fazer isso? Faz possível aqui. Então, eu costumo dizer assim, está sendo muito comum, às vezes chegar um paciente para nós, um aluno, um atleta, que eles têm o histórico do RPG. Isso para mim já é 80% de melhora, porque ele tem algo que chama-se consciência corporal. Então, às vezes, assim, pensar na biomecânica só no fator angular, ela é importantíssima, mas talvez primeiro conscientizar o aluno do que ele está fazendo. E a diferença é muito grande que eu vejo da física, Gabriel, quando vem com a parte do RPG bem preparada. E aí estudar o caso para cada situação a qual você está lidando. Mas a primeira condição eu colocaria é ver o quanto ele conhece o corpo dele, para depois pensar em biomecânica. A biomecânica, no meu ponto de vista, ela é física. Ela é uma irmã da física. Então, assim, o conhecimento técnico da biomecânica é uma coisa, mas antes disso eu pensaria em ver o que esse atleta tem que apresentar. Por exemplo, já tive casos de atletas que voltaram, tentando voltar para a corrida depois da questão do joelho e não tem nem lateralidade. Você pede treinamento de lateralidade e não tem. Então, eu acho que primeiro teria que ser isso daí. Depois pensar nos fatores biomecânicos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira foi do Gabriel, né, fisioterapeuta, que você demonstrou um exercício de cadeia cinética fechada, com a pessoa apoiada as costas na parede, que esse exercício seria interessante para uma pessoa para reabilitar o joelho, né, no caso a dor patelofemoral. A resultante da força desse exercício não seria maior por ele estar naquela posição de 90 graus? A resultante não cairia em cima da patela? Aquele exercício encostado na parede, o primeiro fato é que ele já está encostado na parede, então ele já divide o peso um pouco com as costas na parede e isso acontece. Quanto mais ele descer, maior a compressão femoro-patelar. Cadeia cinética aberta, 90 graus é seguro. Cadeia cinética fechada, de 0 a 45 seria o mais seguro. E a partir de 45, quanto mais você flexionar, vai aumentando essa sobrecarga. Legal. E a outra seria do doutor Bruno, né, que ele tinha falado da estratégia da pessoa correr numa descida, declive, da inclinação do tronco, que seria uma estratégia para aliviar essa pressão no joelho. Seria a estratégia de usar o glúteo para estabilizar? Na verdade, não é nenhuma estratégia, né? Quando a gente corre na descida, o tronco fica mais reto. Quando a gente corre no plano normal ou na subida, o tronco fica mais fletido. Então não tô nem falando estratégia, porque como é que você vai correr na descida com o tronco fletido para frente? Não tem como, você cai. Sim. Né? É só uma constatação que quando a gente corre na descida, aumenta o estresse patelofemoral. Mas eu não tenho essa técnica para falar para você, como correr na descida com o tronco fletido. Entendi. Obrigado. Boa noite, parabéns aí pela apresentação, né, da palestra. Pensando na prevenção da lesão, no exercício educativo da corrida, eu gostaria de saber dos senhores
a projeção pélvica, por exemplo, projetando a pelve no chão, o contato, o médio pé, mais dentro desse círculo pélvico projetado no chão, para você impulsionar, fazer a alavanca, né, do joelho, projetando o corpo para frente. Esse contato no centro da cintura pélvica no chão não geraria um equilíbrio maior e uma distribuição de peso mais próxima das pernas, tanto direita como esquerda, pensando na quantidade de movimento, que é a força vezes a velocidade, o peso vezes a velocidade do atleta. Ele está projetando o tempo todo. Aquele atleta mais pesado, ele tem uma velocidade X vezes um peso, a quantidade de movimento. Esse movimento cíclico, pisando dentro desse círculo, não geraria uma sobrecarga, digamos, menor no final do treino, de uma corrida, fazendo educativo de corrida? Gostaria de saber se isso serviria também como uma prevenção, essa pisada nesse centro. Se é que eu entendi, a questão desse círculo que eu imagino seria justamente o que o Bruno falou a respeito da diminuição da cadência. Então, se você aumenta a cadência, você tem uma sobrecarga maior, porque você vai apoiar mais no calcâneo. Então, um dos educativos de treinamento para corrida é justamente você, quando você correr, você justamente jogar o peso embaixo do seu tronco, evitar que o calcânio jogue lá para frente. Naturalmente, a sua frequência, a sua cadência vai aumentar. E com a cadência maior, equivale a você colocar uma marcha mais leve na bike, ou enfim. Então, esses exercícios são indicados e são instruídos principalmente em técnicas, em tiros. Então, aumentar a cadência em tiros, que a sobrecarga é grande, então se ele tiver uma cadência baixa em tiros é pior, e movimentos em treinamento de subida. Então, subida e descida, né? Porque se ele fizer, quanto maior o tamanho do passo, maior a sobrecarga e maior o apoio do calcanhar. Só mais uma dúvida. Essa projeção, uma subida do tronco para frente, o tronco não estaria em cima dessa pelve também, que geraria uma distribuição do centro de massa melhor, gerando um equilíbrio melhor, jogando o tronco literalmente no centro dessa cintura pélvica? Tudo depende do tamanho do passo. Se ele projetar para frente e fizer um passo grande, não vai afetar muita coisa. Então a cadência tem que ser alta para o tamanho do passo diminuir. E aí a eficiência dele. Aí um problema disso, ou uma contrapartida, seria o aumento da frequência cardíaca. Né? Ele vai cansar mais, vai ficar mais ofegante. Mas em contrapartida, a perna vai render mais. Ele vai sobrecarregar menos e as articulações vão agradecer. E o final da pergunta seria em relação à quantidade de movimento, a força, a velocidade vezes a massa corporal, também afetaria nessa aumento de chance de uma lesão, que um atleta, mesmo condicionado e fortalecido, o fortalecimento global dele, essa distribuição, essa quantidade de movimento, não favoreceria uma desvantagem mecânica? Peso é peso. Então, a sobrecarga vai ter se a pessoa é mais pesada. Pode chamar de músculo, gordura. Se a pessoa for maior, a sobrecarga realmente aumenta. Então, cuidado com a cadência, com todos os educativos de corrida, deve ser preconizado. Porque quem corre é pesado tem uma tendência maior de sofrimento. Do meu ponto de vista, que eu falo. Eu só queria complementar, reforçando o que você falou no começo e o que o Dr. Gabriel falou agora. Você trabalha com atletismo, imagina?
com futebol e futsal. E trabalha com a parte de treinamento que envolve toda a preocupação postural. Educativo de corrida, cara. Se for, assim, 3 palavras chaves. Então, assim, a preocupação hoje, talvez, isso eu estou generalizando, evidente, né? Você vê uma preocupação muito grande, do Gabriel, se vocês veem isso no consultório também, assim, é o tênis que eu vou usar. Outro dia um aluno falou para mim que ele conseguiu encontrar um tênis que custava R$1.000 e ele tinha uma possibilidade de controlar automaticamente cada pisada que ele dava. Eu falei, cara, vai para a Lua. Vai correr em Marte, que é garantido. Que é importante. E fora outros equipamentos que fazem diferença, melhora a performance. Às vezes é uma resposta muito mais subjetiva, psicológica do que propriamente daquele equipamento. E aí quando a gente pensa em educativo, que é para lesão, para o cara render mais, então a gente não vê isso. Assim, eu estou reforçando uma coisa muito boa que você falou. Eu sinto essa falta às vezes. Quando você vai falar para um aluno de educativo, de atletismo, para corrida, e ele fala, não sou profissional, professor. Eu não vou correr a próxima São Silvestre em 30 minutos. Não, tudo bem, mas você tem que aprender a correr. E aí, quando você faz isso, você percebe a diminuição de lesão. E não é só de joelho. Aí você vê um tibial anterior reforçado, sente menos dores. A lombalgia dele, que ele tinha mais dificuldade, acabou melhorando. Isso veio o peso, tudo por trás, claro. Educativo de corrida. Consciência corporal. Que é o que eu queria reforçar a tua ideia. Uma perguntinha de cá agora. Aí eu vou fazer o papel eu e o Bruno no ambulatório. Qual é a pergunta que o paciente chega para nós? Bom, estou com dor e tal, você examinou, olhou e tal. Quando é que eu volto lá a correr? Quando é que eu volto lá a jogar futebol? Quando é que eu volto pra... Eu estou com uma meia maratona contratada daqui 2 meses. Estou colocando isso porque existe a expectativa, existe a ansiedade de uma resposta em relação a isso, porque ele vai retornar e tal, e a hora que ele melhorar da dor, ele provavelmente acaba esquecendo parte do treinamento dele e volta. Então, usando o que o Silvio colocou lá, quanto mais informação você dá, e quanto mais você referencia, tipo, não adianta você ultrapassar esse tempo, você não vai voltar melhor. Eu queria jogar isso para a mesa, porque é importante para nós também na hora de posicionar essa pessoa, colocar isso para o Gabriel e para o Silvio. O que eu tenho que estimar de tempo, e claro, tem lesões graves ou não, mas para ele que melhora com medicamento, melhora com um pouquinho de exercício que faça, mas ele está com toda uma programação. O que eu posso dizer para ele que vai ser verdadeiro, mas eu também não posso prever quantas semanas basicamente são. Esse paciente chegou com uma dor no joelho. Então, a aula inteira foi baseada na avaliação individual, para saber o que ele tem. Mas, basicamente, os fortalecimentos, acho que os artigos não falam nada antes de 6 a 8 semanas de fortalecimento. Então, a resposta em relação à força vem antes de 6 a 8 semanas. Se ele tem um deadline, se ele tem uma prova, eu não posso esperar 8 semanas para ele fazer a prova. Ele tem que treinar antes. Então, tem que ser uma conta muito justa se for só o problema de fortalecimento. Às vezes ele tem um déficit articular e ele não vai conseguir fortalecer porque ele não tem amplitude para aquilo, então o músculo não vai poder também. Então, pelo menos 6 a 8 semanas nos fortalecimentos, não sei se tem outra opinião, mas e aí tudo depende da evolução e aí ele tem que ser proativo no tratamento. Então, tem que fazer lição de casa. Então, não adianta ir na física, então eu vou todo dia na física e resolver. Uso o sapato errado, hora errado, não faz educativo, posição de sentar, posição de dormir, tudo influencia. E é um pouquinho que a gente muda aqui, no final fica uma coisa grande e a gente trabalha no Concordo, Gabriel. Eu pensaria nessa questão do prazo também, pelo menos aí 1 mês e meio, 2 meses. Outra condição que eu penso é o seguinte, a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, de bagagem. Hoje eu analiso muito o paciente ou o aluno com a questão comportamental. Não é tarô e nem bola de cristal. Mas assim, com quem eu estou lidando? Não é medir grau de ansiedade, depressão, ver se o cara precisa de psiquiatra depois do meu trabalho. Mas assim, qual é o tipo de perfil que eu estou lidando para saber o que eu posso falar para ele?
E às vezes, doutor Gabriel, eu escuto assim, eu não quero voltar para aquelas 10 sessões de físico, tem que fazer mais 10 e mais 10. Eu digo, mas assim, se você tiver que voltar, é isso que você vai ter que fazer. Então, para que eu tenha uma perspectiva de como ele vai treinar, eu tenho que saber como ele é. E aí eu costumo colocar o plano A e o plano B. Dividir responsabilidades. Acho que é uma coisa assim, meio que novidade na minha área. A responsabilidade é minha e tua. Eu tenho como planejar, eu tenho como estimar uma volta A. E eu posso aceitar uma reformatação de um plano de treinamento para B. Eu não tenho a C, porque deu errado. E aí, ou você não faz, não vai dar, ou você se arrisca e volta para suas sessões de 10, de 20, porque eu vou fazer você voltar lá. Pelo menos eu não posso fazer mais nada. Então, não de uma forma educada, mas de uma forma realista. Não tirar coelho de cartola. Porque a hora que ele fizer errado, se ele não teve comprometimento, ele vai te culpar. E aí foi uma grana, aí foi um tempo. Então, assim, hoje, de uma forma muito polida, muito educada, eu passo para ele. Que ele vai poder, a perspectiva dele depende de como ele vai fazer aquilo. Nós podemos ter o equívoco, só que eu não posso transferir isso para mim. É a participação do paciente, do aluno. Então, para esse caso, eu coloco dessa forma, Dr. Pablo. Realidade. E aí você tem o grau 1, grau 2, grau 3, e você pode estimar mais ou menos. Até porque eu dependo da informação do médico e do fisioterapeuta. O que ele passa para mim, eu sigo a regra. Eu tenho o hábito, como profissional de educação física, de não ultrapassar uma recomendação clínica. Eu parto do princípio que o cara liberou, então tá ok. Ele liberou. Olha, ele falou que eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu volto a ligar para ele. Eu falei, cara, o que é isso que ele está falando que eu não estou entendendo? Para poder dar uma expectativa para ele. Se eu falar para o cara que ele volta para uma corrida daqui 2 meses e ele não fizer, ele vai frustrar. E aí você perdeu o paciente, perdeu o teu aluno, ganhou uma crítica equivocada, então eu prefiro ser realista. E se não der, você procura outro profissional. Né? Não posso fazer nada ali da minha realidade. De forma prática, Pablo, claro que eu fico na mesma situação que você, né, no consultório. A gente acaba dependendo muito do trabalho do Gabriel e do Silvio para colocar o paciente, e do próprio paciente, claro, de volta à prática esportiva. Então eu não prometo nada. Como eu falei durante minha aula, isso pode durar 4 meses, 6 meses, vai depender de quanto disfuncional esse atleta, esse paciente ele é, quantas melhorias ele precisa fazer. Se ele precisa primeiro curar para depois aprender a correr, isso vai levar muito tempo. Não adianta, a gente pode dar umas... Esse número cabalístico de 6 a 8 semanas, algumas vezes dá certo, algumas vezes o cara melhora em 1 mês, outras vezes ele vai melhorar em 4 meses, 6 meses. E infelizmente, algumas vezes ele não vai melhorar nunca. Né? Infelizmente, eu não gosto de falar que todo mundo vai conseguir correr. Poxa, todo mundo corre, eu vou conseguir correr. Não é um esporte para todo mundo, não é todo mundo que foi nascido para correr. Tem gente que tem super facilidade, tem gente que não tem. Tem gente que vai ter que mudar de esporte, infelizmente. Acontece isso. A gente não pode falar que a gente é Deus e vai conseguir colocar todo mundo para correr. Não vai. E nessa ansiedade, o paciente coloca o deadline, né? Fala fortalecimento de 6, 8 meses, porque às vezes você passa 10 sessões de fisioterapia, então se eu fizer todo dia, semana que vem eu acabei. De segunda a sexta, 5 dias, e na semana que vem eu resolvi, e aí pronto, fiz 10. E agora, doutor? Mais 10? Entendeu? Às vezes pode ser que dure 10 sessões, mas eu faço uma por semana. E aí vai demorar 10 semanas. Então, dentro da possibilidade dele fazer exercício em casa e tudo mais. Então, tudo depende do grau, da lesão, do diagnóstico. Super capciosa a pergunta, porque não tem resposta nisso. Mas é ótimo discussão. Boa noite. Fábio, a melhor resposta foi dada pelo Rodrigo Asmar, né? Quando o repórter perguntou para ele, tinha um jogador do Galo que se machucou, né? Bom, aí, doutor, o Rodrigo, vocês sabem, médico da seleção, quanto tempo vai demorar para recuperar e tudo mais, eles estão perguntados a estudar, ele falou, o tempo que o corpo dele necessitará para recuperar. É exatamente isso, não prometer nada, porque cada um reage de uma forma que não colocou. Mas agora a pergunta, vocês todos bateram muito na tecla de exercícios para joelho e quadril. Obviamente você fala isso para o paciente, você vai grego, né? Porque quase. Então, Silvio, sem enrolação, quais são os que você prefere envolvendo quadril e joelho? Pode escrever o exercício mesmo, porque
isso ajuda bastante, né? Quando a gente coloca, você vai sentar naquela cadeira, fazer esse exercício desta forma, tantas vezes. Pensando em ângulo, que é o cuidado que tem que tomar muito Ou o exercício em si. cadeira extensora e o leg press. Isso daí. Bate pronto. Aí eu tenho adutor, pensar em ângulo, leg press e cadeira extensora. E para quadril, mesma coisa? Para quadril, a mesma coisa. Você gosta de extensor do quadril com o joelho esticado? Não. Não gosta? Não. Para manter a força muscular em todo o movimento dele. A não ser que haja os casos específicos e tal. Mas pensando em treinamento, não. Sempre manter a flexão muscular. Vou complementar aqui também, depois eu vou dar a resposta. E na cadeira extensora, você começa em qual angulação e vai aumentando isso conforme quando? Como é que você os parâmetros? 45. Você começa de 45. Vou até 45. 45 graus. É isso. Essa forma. E às vezes isometria, que o nosso colega comentou lá. Para 45. Isso. Não deixar passar de 60. 60 limítrofe. É. Não. 60 limítrofe. Posso falar? Eu não coloquei na aula, mas é um exercício que eu gosto bastante, é trabalhar na função do paciente. Então, se o problema é um valgo dinâmico aumentado, existe um exercício que é sentar e levantar da cadeira, que acontece em idosos, por exemplo, mas eu trabalhando principalmente os exercícios, os intrínsecos do pé. Então eu ensino o paciente a fazer movimentos intrínsecos do pé, não fazer puxando os dedos, fazendo garra, mas elevando o arco, elevação do arco. Fazendo isso, eu rodo minha tíbia lateralmente e meu joelho vai olhar um pouquinho para fora. Eu mantendo isso, aí eu peço para ela sentar e levantar. Algumas vezes, para adequação do movimento, ensinar o movimento como eu gostaria que fosse feito. E um exercício funcional, né, que é sentar e levantar da cadeira. Depois disso, que ela conseguir essa cinemática, esse movimento adequado do pé e transferir isso para os outros exercícios. Então, eu posso colocar isso no leg, posso colocar isso em agachamento com um avanço, um afundo ou um avanço, sempre mantendo a principal cuidado nosso é justamente esse valgo, né? Então, ele acontece, causa ou consequência, mas ele acontece. Então, como corrigir pode ser através da tíbia do pé, pode ser através do quadril. Então, existem exercícios direcionados só para o quadril, mas a longo prazo eu gostaria que ele reaprendesse esse caminho. Só fazer um complemento, que no leg eu consigo trabalhar posterior e anterior com a posição de pé. Mais para cima na plataforma, menos para cima na plataforma, mais próximo, mais afastado. Ali eu, entre aspas, brinco com essa cadeia de quadríceps, enquanto a posterior ou anterior na posição de pé. Oi, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para o Silvio. Em relação a exercício de cadeia fechada, o agachamento, por exemplo, alguns treinadores falam que você tem que alinhar seu joelho ao seu ombro e o seu pé ao seu joelho. Mas alguns falam para você abduzir um pouco o pé. Eu queria saber qual gera menos carga no joelho. Eu parto da avaliação. Se é vago, se é vago. Se não houver uma possibilidade, eu trabalho com alinhamento de joelho para os pés. Mas se ele tiver uma situação diferenciada, eu faço o oposto. Sempre com uma moderada distância. Porque eu não sei quanto que eu vou conseguir provocar de mudança no joelho dele. Então, se é normal, joelho e pé. Se ele tem um vago, eu mudo essa amplitude para que não haja sobrecarga. Se eu colocar todo mundo nesse mesmo ângulo e o cara tem uma deficiência lateral, eu vou aumentar isso daí. E assim, a discussão é eterna. Quanto que ele vai conseguir agachar? Pensando num paciente reabilitado e pronto para o esporte, o quanto ele aguentar. E a fase de treinamento, perdão. Como ele está, a fase que ele está, já acabou a dor, o cara está treinando, ele vai para o grupo e conseguir melhor. Mas a primeira preocupação minha de alinhamento seria com como ele está vindo para mim. Depois eu penso de que lado que vai ser menos forçado ou mais forçado. Bom, obrigada. Vou continuar na dúvida dela. Tem muitas dúvidas que nem vocês também de educação física. E
Está errado eu pensar numa resposta de você abduzir um pouco ou não o pé, também na própria facilidade do paciente em fazer, do aluno em fazer o agachamento, né? Tem gente que tem mais facilidade em agachar com o pé mais reto e tem gente que tem mais facilidade em agachar com um pouquinho de abdução. Então, está errado eu pensar, não tem o certo ou errado, também a gente tem que avaliar a facilidade ou não dele realizar o movimento de forma correta, né? Descer o quadril, o posicionamento da coluna, se ele tiver mais facilidade de abrir o pé, não está errado, né? Boa, doutor, é o meu ponto de vista. E eu percebo isso muito no agachamento, é o clássico. Porque eu tenho a impressão que algumas vezes, isso não é uma coisa empírica, né? um achismo, que você explica para ele como é o agachamento e ele faz. E aquela forma que ele está fazendo, ela pode ser que esteja com o pé mais próximo, mais afastado, mas para aquilo, para ele está sendo confortável. Então, assim, eu não vou corrigir aquilo, porque não vai mudar. Se eu colocar ele para falar assim, olha, você vai ter que fazer um exemplo, uma expiração a cada repetição, mas o cara não está precisando respirar naquele momento. Então ele vai fazer da forma que achar melhor. Isso eu percebo, não pode generalizar. Eu não estou dizendo assim, dá a barra nas costas dele e manda ele fazer o agachamento, estende e flexiona o joelho. Mas muitas vezes eu percebo que a naturalidade da pessoa, ela coloca o exercício que ela quer fazer. E aí vem o lado contrário, que é o que você comentou. Aí se ela erra uma parte lombar, se ela erra uma projeção ou não de tronco, aí é uma outra história. Então assim, o que é grave, eu não posso falar que é normal para ela. Mas o que não tem de erro grave e está confortável para ela, faça aquilo lá. Principalmente se não estiver numa fase específica. Se eu for trabalhar um atleta que é específico, eu não posso permitir isso. Ele estaria sendo uma pessoa equivocada no treinamento que eu estou prescrevendo. Mas se é uma pessoa que vai para a academia pensando em qualidade de vida e prevenir lesão, no meu ponto de vista, isso não vai mudar. Inclusive, considerando a fase que ela está. Se for lá para frente, eu começo a sentir um pouco mais dela. Mas ali, não. Eu estou educando ela a fazer exercício. O corpo dela está mostrando que ela consegue fazer daquela forma. A biomecânica está sendo preservada e eu não estou causando um risco de lesão. Deixa fazer. Isso não é só para agachamento, eu penso para tudo. Né? A não ser que venha com uma indicação que ela está específica para aquilo. Mas pensando em condições gerais, eu vejo algumas discussões às vezes desnecessárias, não que eu entenda de tudo. Mas eu vejo algumas discussões que não sei se elas se encaixam bem para alguns cenários. Aí você acaba burocratizando o exercício, fica um dispêndio de energia e discussão que vai só levar mais confusão para o paciente e menos chance para ele treinar. Se você ficar falando para ele que tudo aquilo está incorreto e está corrigido, ele não vai mais seu treino. E ele vai falar, professor, eu sou profilista, eu não quero ir para a Olimpíada, eu quero voltar a correr. Isso aqui me atrapalha? Não. Vai e faça lá. Eu sou favorável ao paciente fazer desde que ele não sinta dor. Muitas vezes ele vai fazer o exercício e peça um agachamento e ele sente a dor. E aí eu preciso corrigir esse movimento de uma forma dentro daquilo que eu consigo, para ele conseguir fazer sem dor. Então, muitas vezes, quando eu abro o pé, quanto mais eu abrir o pé, mais eu abrir a perna, maior a chance do meu joelho vir para dentro em relação ao pé. E aí voltamos a falar do valgo dinâmico. E aí, se eu tenho um valgo dinâmico, eu aumento esse momento adutor e a minha dor femoropatelar pode aumentar. Então, dentro da correção desse movimento no início da reabilitação, do treinamento, talvez possa mudar, mas que ele já não tem dor, certo? Eles conseguem fazer. Mas dentro do início da reabilitação, eu acho que vale a pena não abrir tanto o pé, porque a chance do joelho vir para dentro aumenta muito. Então, largura de quadril dentro do possível e sem dor e jogando o quadril lá para trás. Porque um dos outros erros, às vezes você coloca o pé para frente e joga o quadril, joga a perna para frente e aí você aumenta a compressão femoropatelar. Então, o quadril para trás e os pés para frente no início, para ele tentar conseguir fazer sem dor. Porque se ele consegue fazer sem dor, ele consegue ativar a musculatura, ele consegue liberar um pouco. Só para a última pergunta, então, por causa do tempo. Boa noite. Parabéns primeiro aos três, né? E eu tenho uma dúvida, na verdade, com a curiosidade até. Muito foi falado do valgo dinâmico, ou seja, da força que cede para dentro. Mas e nas rotações externas, se a gente inverte esse sentido, também não há pressão patelar? Porque, por exemplo, a gente acompanha muitos estudos de caso em lutadores, judocas, eu pratico jiu-jitsu e tudo mais, então existe a compressão muito forte externamente, né? Até para uma autoseleção do esporte. Estamos falando lá dos treinos anatômicos e tudo mais. Há essa relação de ter essa compressão também externar o joelho
e tem essa compressão patelar, ou é outro tipo de sensação de dor proximal a isso? Não é essa dor, essa é a minha dúvida, né? Se é a mesma causa ou não. Não sei se deu para entender mais ou menos. Referindo à primeira palestra ali. A primeira apresentação do professor do Bruno, é que ele estava relacionando sempre do joelho ser internizado, mas externizado também gera essa dor. É pela mesma causa ou não? Assim, podem variar como posso dizer, os sintomas. O gelo vara, no caso. O gelo vara, dá o mesmo problema. Entra no mesmo, às vezes a dor é um pouco diferente. Às vezes pega mais as tendinopatias patelares nesse caso. Aparece mais do que uma dor fêmur-patelar, se eu posso diferenciar dessa forma. Tá? Mas entra na individualização do caso. Porque se eu tenho um déficit de rotação externa na rotação na fêmur-patelar, eu posso ter déficit de rotação interna e dos dois casos eu tenho um déficit de amplitude de quadril gerando uma sobrecarga de joelho, que vai ser uma hipermobilidade causada por uma hipomobilidade. Eu tenho que tratar o quadril agora de uma forma diferente, mas o pensamento da cadeia lesional é a mesma. Tem que avaliar o caso, né? Se a dor realmente é uma dor femoropatelar ou se é uma dor que pode ser causada por outro problema que ele falou, né? De tendinite, ou sei lá, artrite viral, ou tem vários outros problemas que podem dar dor na região anterior do joelho, né? Então, teria que avaliar esse caso para poder falar exatamente para você se a causa é dor femoropatelar mesmo, entendeu? Mas o raciocínio é o mesmo, no movimento quando você parte para fora, você não inverte o movimento, você não tem uma resultante interna na patela, isso não acontece. A resultante da patela, ou é no centro, ela é sempre para fora. A questão é o quanto para fora ela vai ser. Então a resultante da patela nunca vai ser para dentro, a gente nunca vai inverter esse movimento completamente. Então realmente não é exatamente a mesma história. Você vai ter uma sobrecarga do mecanismo extensor. Você vai ter uma tendinopatia de quadríceps, uma tendinopatia patelar, mas por conta uma rofite, sobrecargas que vêm de um problema do quadril de rotação, déficit de rotação interna. E aí os glúteos, em vez de a gente precisar fortalecer, a gente vai precisar alongar mais, a gente precisa ganhar mais rotação interna, não precisa tanto fortalecer, entendeu? Para trabalhar naquele comprimento de pressão ideal. Bom, é uma alteração meio mecânica, né? Mas a correção vai ter que ser detalhada exatamente para entender qual vai ser o déficit dele para ter essa correção meio mecânica. E o Gabriel vai ter que tentar identificar esse déficit para ele trabalhar em cima. Senhor Ricardo, o Dr. Pablo pediu se haver possibilidade de disponibilizar esse material para vocês. Não tem problema, tá ok? Vocês podem acessar o meu site e aí eu coloco para vocês lá onde está disponível isso daí. Ele falou para mim, tá ok? Se tiver interesse, vocês acessem lá que até semana que vem eu consigo colocar. Agora eu não consigo, por gentileza, tá? Então pode me cobrar que eu atualizo sim, Pablo. Eu perguntei para os dois colegas aqui se pode ser compartilhado. Pô, Silvio, o que você vai fazer até amanhã às 6 da manhã? Pô, mais à noite. O público exige. Bom, gente, inclusive o material também está sendo gravado, daqui a pouco o Silvio também vai publicar, né? Até as 4 da manhã vai estar pronto, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Parabéns, foi excelente. Eu acho que a sequência que vocês colocaram e o caminho que foi feito o debate, né? O tanto de revisão nova que vocês colocaram aqui, eu acho que é muito importante e vale a pena aproveitar para vocês em algum momento ver o material todo, né? Que foi feito com muito cuidado, com muito carinho e assim, o modo que vocês apresentaram foi algo realmente sensacional. Gabriel, nós vamos te chamar outras vezes também, você da casa vai estar aí, o Silvio está aí direto, né? Mas vamos ver outros temas e tal, mas aguardem os próximos temas, a gente vai mandar para vocês pelo mailing, tá? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença e esperamos vocês no mês de maio, na última terça-feira, tá bom? Obrigado!